Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós daremos sequência em nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Já estamos no dia 64 e vamos seguir a partir de Números 4, que diz o seguinte: Os coatitas e suas responsabilidades. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para iluminação, as suas candeias, as suas tesouras de aparo, e os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e o colocarão num suporte para carregar. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e o cobrirão com couro, e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração do santuário. Depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir, os colocarão num suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração no altar: os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias da aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os seus artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, isto é, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: Não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas, para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Os gersonitas e as suas responsabilidades. E o Senhor disse a Moisés: Façam também um recenseamento dos gersonitas, pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esse é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Os meraritas e as suas responsabilidades. Conte os meraritas conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro: carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas.
todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs Meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Tamar, filho do sacerdote Arão. O recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas, conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro. Foram contados, conforme seus clãs, 2.750 homens. Esse foi o total de recenseados dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme seus clãs e famílias, 2.630. Esse foi o total de recenseados dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme seus clãs 3.200. Esse foi o total de recenseados dos clãs meraritas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas, conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro, somavam 8.580. Conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, a cada um foi designado seu trabalho e foi dito o que deveria carregar. Assim foram todos contados, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Número 5. A pureza do acampamento. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A restituição por danos e prejuízos. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu. Fará restituição total. Acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propiciação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote, pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. O teste da mulher suspeita de adultério. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e o outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter sido ela pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, seja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote, com uma oferta de 1 jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá às mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição:
Que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição em seu corpo encha sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: Amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições no documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme e a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber a água. Se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição no meio do seu povo. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quanto a uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Marcos 12, versículos 18 em diante. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não lembram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe um mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo aos dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo é o mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. E o próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Salmo 48. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, e a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafão é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Vejam, os reis somaram forças, e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou. Contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Társis. Como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus.
Deus a preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra. As cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a, contém as tuas torres. Observem bem as suas muralhas. Examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Provérbios 10, versículo 26. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo com outras pessoas que vocês gostariam que conhecessem a palavra. E também, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!